A ansiedade está muito relacionado a um medo, a alguma situação que está prestes a acontecer. É uma certa ânsia de alguma coisa que pode vir a acontecer no futuro. Tem coisas que você tem uma certa consciência, então você vai sair de casa e aí você começa a sentir um pouco de medo, que você vai pegar trânsito, que você não vai conseguir chegar no lugar, ou que alguma coisa pode acontecer de errado. Mas tem certas ansiedades que elas vêm de uma forma bem inconsciente. Mas é muito importante você estar atento à intensidade e à frequência com que você tem a ansiedade. A gente costuma detectar a ansiedade primeiro por sintomas, né? Então, um dos sintomas da ansiedade é a palpitação, né? Então, aquela agitação, né? O coração começa a disparar e isso pode, às vezes, até elevar a pressão. A pessoa pode ter uma crise de ansiedade, que isso já vai para um quadro mais de pânico, né? Que eu vou falar mais adiante, e ela começa a ter palpitação. Então, a ansiedade vem medo, palpitação, às vezes um suor excessivo, principalmente na região das mãos, ou você começa a suar em partes específicas do corpo, as axilas, né? Ou às vezes começa a ter esse suor no rosto, pode começar a ter alguns tremores em partes específicas do corpo, tremor nas mãos, fraqueza nas pernas, um pouco de tontura, né? Às vezes, dependendo do grau de ansiedade, a pessoa pode até começar a sentir uma certa dor no estômago. E oscilação do estado emocional, né? Então, quando você entra nesse quadro de ansiedade, que ele começa já a evoluir para uma possível crise de ansiedade ou pânico, tem um desequilíbrio das emoções. Então, é uma oscilação de angústia, medo, desespero, sensação de você estar sufocado por alguma coisa. E aí a gente costuma colocar esse sintoma, ou temos uma necessidade de colocar esse sintoma e justificar esse sintoma em relação a alguma situação externa. Ah, eu estou assim porque faz X tempo que eu estou esperando, né, e não me atenderam. Eu queria chegar a tal hora, acabei me atrasando e talvez eu não chegue. Então, isso são tudo justificativas para você continuar acreditando que aquele sintoma que você teve, aquela sensação que você teve, ela é em função de uma coisa externa. E isso vai passar e isso não vai mais acontecer. Só que todos os dias a gente passa por situações estressantes e situações que vai te trazer, obviamente, mais ansiedade, medo, né? Então, e conforme o estresse vai avançando, situações vão avançando, você vai tendo uma sobrecarga de estresse, pode ser que você venha ter uma crise de pânico. Né? E na crise de pânico, muitas vezes, você tem um colapso mesmo do seu estado emocional. E muitas vezes as pessoas, quando têm crise de pânico, elas chegam a parar no hospital, né? Porque elas começam a achar que elas estão tendo um infarte. Tem muitas pessoas que às vezes chegam até ter uma certa rigidez da musculatura do corpo, falta de ar, e aí quando chega no médico, ele geralmente vai dar um calmante, alguma coisa, vai falar, olha, talvez você precise ir para o psicólogo, né, ou realmente para o psiquiatra, tomar um remédio para que você não tenha mais essas crises. Então vamos dizer que aí já é o ápice, né, e no ápice você já está tendo crise de pânico e já começa a tomar os medicamentos, né? Esses medicamentos eu não posso também falar sobre eles porque não é a minha especialidade. Eu acompanho algumas pessoas que vêm para terapia, né, com ansiedade e elas tomam alguns remédios para isso e tende a estar uma estabilizada. Algumas pessoas se adaptam bem, outras não. Todos os remédios têm efeito colateral, né? Tem pessoas que sentem mais efeitos, outras menos, mas de uma forma geral tem efeito colateral. Né? Então, quando as pessoas vêm para terapia, elas estão tomando geralmente o medicamento, né? E aí elas vêm fazer a terapia transpessoal, com o intuito de poder aos poucos ir diminuindo a dosagem desses remédios, né? Mas elas querem saber principalmente a origem disso.
para que elas também não fiquem dependentes, ou de repente elas venham a parar de tomar remédio, elas começam a ter medo de ter uma nova crise. E aí, geralmente, o motivo desse pânico, dessa ansiedade, né, dessa ansiedade que simplesmente era uma ansiedade e foi evoluindo para o pânico, foi situações, né, psicossomáticas. Foram várias situações que foi desencadeando medos, né? Nesse medo temos uma urgência de ter controle da situação. Então, quanto mais você quer ter controle sobre as coisas, mais ansiosa você se torna, uma pessoa mais ansiosa, né? Então você quer controlar o que está acontecendo hoje, você quer controlar o que está acontecendo amanhã, você quer controlar o que as pessoas vão pensar sobre você, você quer controlar o que vai acontecer, e nós não temos de fato esse controle. Então, uma dica para você que já está tendo uma ansiedade um pouco mais acessível, tendo sintomas significativos de ansiedade, é que você aprenda a renunciar, né? O desapego e a aceitação. Né? E para isso você vai precisar trabalhar um pouco esse desapego, né? Essa entrega, a aceitação da realidade. Para quê? Porque a partir do momento que você aceita o que está acontecendo, aí de fato você pode ver o que você pode estar fazendo. Só que quando eu falo isso é quando você está no estágio muito bem no início, mas quando você já está tomado por esses sintomas e essa ansiedade ela vem acontecendo e você vem tendo algumas crises, aí realmente é importante você estar procurando assistência, um auxílio, fazer uma sessão, eu indico, sei lá, fazer uma sessão de renascimento, regressão, ou até mesmo a hipnose, para você começar a investigar qual foi o momento ou qual foi a situação que gerou esse gatilho, que a partir de então as demais situações foram somatizando para você começar a ter essa ansiedade. Não se acostume com esse estado, né? Então esse estado ansioso ou até mesmo o pânico começa a fazer você ficar extremamente limitado, não tem vontade de sair de casa, começa a ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, já começa a ter pensamentos muito negativos de que isso vai dar errado, aquilo não vai dar certo, eu não vou conseguir, desconfiança excessiva também nas pessoas, né? Medo de perder. Então é péssimo. E algumas pessoas elas começam a se acostumar a viver assim, né? E é uma vida mais limitada. E também isso castra a sua felicidade. Então comece a observar a intensidade e o grau da sua ansiedade, né? O tanto quanto você tem dificuldade de esperar o tempo das coisas, o medo que vem. Então às vezes a pessoa chega e fala, eu não tenho medo. Então essas pessoas que falam que são muito corajosas, que vai, faz, acontece, espera aí, não é assim. Tenho medo, lógico, o medo ele traz esse instinto de autopreservação, é natural sentirmos medo, mas percebe com que frequência isso vem acontecendo, então quanto você está se tornando uma pessoa limitada e negativa em função dessa ansiedade que por trás é um medo de que alguma coisa errada possa acontecer. Ok? Para quê? Para você entender que viver, o nosso único e exclusivo motivo para viver é ser feliz, né? E para que você seja feliz, eu não vejo outra oportunidade do que você não evoluir. É começar a eliminar essas amarras que impedem que você seja esse ser maravilhoso, de infinitas capacidades e qualidades, que é você, ok?